Dando continuidade à resenha de Guardiões do Jardim, a Dolores Cannon aprofunda as sessões com o paciente que relatou o imprinting e ele relata uma outra vida num planeta que é tridimensional, mas os seres não adotam um corpo, eles têm a forma energética e já seria um segundo planeta de ocupação dessa raça, que segundo ele seria a original dele, onde ele chama de lar. Eu não vou detalhar o início desse capítulo, que eu acho um pouco irrelevante aqui para o nosso propósito, mas eu vou pular para a parte que interessa, que tem pertinência para nós aqui na Terra. É aquela imagem que ele viu inicialmente saindo do elevador, né? Que até que a empregada dela é essa, como se a pessoa estivesse no elevador, daí a porta abre, se ela quiser ela entra naquele espaço, né? E onde ele viu os pináculos, que eram aquelas torres, né, pontudas, de uma matéria que ele não soube precisar, mas de cor branca, fosca. Então essas torres são monumentos homenageando a época em que a civilização evoluiu até esse ponto. De maneira secundária, sim. A Terra está progredindo da mesma maneira. Está chegando a hora em que as almas deste planeta não irão mais precisar reencarnar em forma física e vão passar em massa para outro planeta, a fim de dar continuidade ao avanço até o Criador. É por isso que a Terra está passando agora, é para isso que ela está progredindo. Por que teríamos de nos mudar? Por que não poderíamos realizar essas coisas na Terra? Você gostaria de ficar na sua classe da terceira série com lições da quarta ou da sexta série? Ou preferiria estar num ambiente novo para começar com uma nova mentalidade? Se ficasse na mesma classe, teria a tendência a pensar nos mesmos termos. A mentalidade é muito importante. É como formar-se no ensino médio e depois ir para a faculdade, mudando sempre o local das aulas. A mudança física para outros locais afeta o pensamento e a atitude perante o aprendizado. Isso é lógico, né? Porque o cérebro físico serve para viver aqui e ele tem limitações, né? Se considerar a riqueza do universo, nós, como seres humanos encarnados, somos muito limitados. O próprio espírito funciona em outros termos, né? A inteligência dele é bem mais ampla já. Então, o cérebro condiciona uma limitação daquilo que o ser humano pode fazer. Não se está dizendo que o ser humano ainda não tenha um bom campo de evolução. Sim, ele vai evoluir bastante ainda. A raça provavelmente vai chegar ao intercâmbio, se não se destruir antes, porque esse também é um destino possível. Muitas raças chegam num determinado ponto, quando elas descobrem a energia nuclear, isso está em uma infinitude de relatos de abdução, né? De seres que demonstraram essa preocupação e externaram isso para os abduzidos ou contactados, né? A preocupação com a energia nuclear, que é um ponto de inflexão de todas as nações do cosmos, todas chegam nesse nível. E aí ou ela se destrói ou ela passa para um novo estágio. E nós ainda estamos enfrentando, nós não estamos livres disso. E enquanto se estiverem produzindo armas de destruição em massa, estaremos nesse nível ainda. Isso enquanto ser humano. Mas evoluímos, né? Vamos para outro lugar, vamos para lugares melhores, com outros horizontes mais amplos, né? Bem, e o fato de você estar fazendo isso agora, lembrando-se, vai incomodar você? Com certeza não. Aqui não estamos em nosso passado, estamos em nosso futuro e olhando para trás, o que é salutar. Para lembrar do passado, porém não devemos revivê-lo e nem nos apegarmos a ele. Aqui mais um recadinho importante, né? O apego, ele gera o chamado emaranhamento quântico. Danilo Noronha comenta isso no curso dele, é bem construída essa questão, né? Através da física. Então, o pensamento, ele é energia. E se ele é direcionado para determinada coisa, determinada pessoa, determinada situação com muita ênfase, isso gera um emaranhamento, gera uma espécie de uma cadeia, de uma prisão. Pode até aprisionar a mente da pessoa, né? O pensamento obsessivo, né? Alguns transtornos decorrem desse tipo de comportamento intelectivo, cognitivo. E isso migra para o plano espiritual também, né? Tanto que tem almas lá desencarnadas que, reconhecendo ou não a morte, ficam apegadas a coisas materiais que não fazem mais sentido para o espírito desencarnado, né? Então ficam assombrando casas, frequentando lugares, fiscalizando a vida de pessoas encarnadas, sem acordar para a sua realidade presente.
Então aquele planeta que vimos antes, embora me parecesse altamente evoluído, não era nada perto do planeta de que você está falando agora. Aquele planeta era um resumo das ideias relevantes, não era hora de me lembrar totalmente. Baseava-se em fatos, mas não era a verdade completa. Essa era a casca da torta, por assim dizer, e não a torta toda. A casca versus a torta, e satisfez seus propósitos naquela ocasião. Isso me intrigou. Não era então uma inverdade, era apenas a verdade em doses ponderadas, pedaços da imagem completa. Era importante que Harriet estivesse aqui antes de eu poder recordar a experiência toda. Harriet é uma auxiliar da Dolores que trabalhou muitos anos com ela e era hipnóloga também. E é interessante que a Dolores comenta em alguns trechos desse e outros livros que, por alguma disposição energética ou mediúnica da Harriet, o alcance das sessões eram mais profundos quando ela estava presente. Então, sempre que podia, a Dolores chamava a Harriet para comparecer às sessões, participar. E ele diz assim, o paciente, ela forneceu a energia adicional necessária. Eu não estava inteiro até agora e assim não era o momento sem estar inteiro. A informação referiu-se a lugares reais, sim. As experiências são verídicas. A ideia de estar no outro lugar é um esforço de sua parte para condensar isso em preto e branco. Por favor, pense isso em termos de cinza, em tons diferentes. A informação foi solicitada, não poderia haver uma revelação total ou completa, então só foi liberado aquilo que era permitido naquele momento. Foi correto em parte, não no todo. Se você precisa de um rótulo de veracidade, essa é a verdade. Pode ser uma verdade parcial, mas é em si verdade. Isso faz sentido para você? Então estou correto ao presumir que a evolução que essa civilização das Três Torres atingiu atualmente não a obrigaria a precisar de alimentos, roupas ou nenhum tipo de habitação. Eles evoluíram para além dessas coisas? Não totalmente. Como falamos antes, há mesmo dentro da civilização em si níveis de progresso, mostrando que alguns são mais avançados do que outros. Podemos considerar que a civilização como um todo é mais avançada do que a atual civilização humana. Há alguns membros nas duas civilizações que evoluem mais depressa do que outros. Assim, aqueles que evoluem mais devagar ou que evoluem menos tendem, possivelmente, a precisar de coisas, como alimentos, habitação ou roupas, e criam aquilo de que precisam. Por isso, não seria totalmente certo dizer que eles não comem, não bebem ou não respiram, pois suas experiências são bem reais. Eles não são tridimensionais, mas nem por isso são menos reais. Esses seres que têm essas necessidades têm consciência dos outros seres? Com certeza. Os professores têm consciência dos analfabetos e os analfabetos certamente têm consciência dos professores. Entendi. Achei que eles poderiam ser diferentes a ponto de uns não perceberem os outros. A raça tem consciência de si mesma. Há níveis acima dessa raça de que podem estar conscientes, mas não diretamente. Podem saber que eles existem, no entanto, talvez não os percebam. E isso se aplica ao nível acima deles e ao nível mais acima deles. Isso está ficando um pouco complicado. Mas, se precisam de comida ou coisas assim, podem criá-las com suas mentes? Os mais evoluídos não precisam criar essas coisas? Poderíamos dizer isso. Todavia, o desejo de alimento não é necessariamente uma indicação de evolução. Pode ser apenas um prazer. E não há nada de errado com o prazer. O entretenimento também é salutar. A diversão não precisa ser considerada danosa à evolução de cada um. Se o alimento distrai e diverte, e não é uma necessidade ou carência, que seja, cada um tem seu jeito. Eu fico imaginando que deve ter muita gente lá, principalmente que passou pelo Brasil, que ainda gosta de café, né? Cerveja, né? Como é que vai ficar sem a sua cervejinha? Então leva pro plano de lá, né? Por um tempo ainda. Então os seres de lá não nasceriam, tal como entendemos isso. Exatamente, não existe nascimento ou morte física, apenas uma ampliação da percepção. Foi a isso que você se referiu quando disse antes que eles simplesmente formulavam e desformulavam os corpos quando queriam seguir em frente. Na quarta dimensão é isso mesmo. Se as lições que você estava aprendendo terminassem, haveria uma eliminação das experiências que ensinaram essas lições e a introdução de novas experiências para aprender novas lições mais avançadas. É como subir escadas, digamos, onde cada nível de experiência amplia nossa percepção em relação ao nível anterior. E assim o ambiente catalisador dessas experiências será descartado à medida que forem necessárias novas experiências. Essa dimensão metafísica, com seus conceitos estranhos e pouco familiares, estava fora do meu alcance. Aqui eu quero fazer um parênteses. A Dolores, embora tenha amealhado muita experiência sobre o espiritismo através da hipnose, talvez nunca tenha lido os livros espíritas. E muito menos conhecido, seguido a religião, a doutrina espírita, né? Então, ela tinha certa dificuldade para compreender alguns conceitos que estão elucidados na doutrina espírita, nos próprios livros da codificação, né? E acabava se perdendo um pouco ela abandonava, né, a sessão nesses termos.
por outro lado, tem um mérito, né? Ela acabou evitando muito o aspecto metafísico e preferindo algo que fosse útil para nós, seres humanos encarnados. Então o foco dela sempre foi muito prático, muito pragmático, para melhorar a civilização humana. Qual o propósito de seguir essa linha de questionamento? Você percebe melhor o que está acontecendo nos mundos invisíveis? Creio que sim, vai levar algum tempo para absorver tudo e tentar compreender o material. Então o propósito se apresentou. E haveria propósito em prosseguir? Certamente, se for seu desejo. Se não for assim, que seja. Não existe ditame, comando ou lei que diga que temos de fazer isto ou aquilo. É o que se deseja fazer ou o que nos deixa à vontade. Há muito para aprender e temos muitas informações que podemos lhe dar. Você tem mais perguntas do que podemos responder, mas elas devem vir de dentro e não de fora. Esperamos que isso continue. Quando o Fio acordou, sentou-se e ficou pensando na estranha reação emocional que teve ao ver as 3 torres. Como estava consciente, isso não o incomodou, mas sentiu uma persistente melancolia. Tentou explicar. Foi muito real, de certo modo, porém lamento ter entrado em contato com aquilo. Não sei muito bem como descrever tudo, é um sentimento agridoce. Por um lado, tive a sensação muito forte de que estava lá, e lamento ter lembrado dessa sensação porque já a esquecera e a dor tinha cessado. Por outro lado, também estou muito contente por ter conseguido me lembrar. Hoje em dia, há muita gente que tem passado por hipnose regressiva, né? Aqui no Brasil também existem muito bons hipnólogos que não têm preconceito em relação à ufologia, espiritismo, têm bom conhecimento, muita bagagem. E esse relato de saudade, né, da civilização originária ou daquela que a pessoa, enquanto espírito, se sentiu mais confortável de ter vivenciado é muito forte, né? E demonstra isso, mesmo encarnado aqui na Terra. Essa saudade, essa melancolia, esse sentimento de não pertencimento ao planeta Terra, né? Até devido às dificuldades que aqui a gente enfrenta enquanto corpo físico, enquanto necessidades físicas, enquanto ter que buscar a sobrevivência, né? No mundo de leis muito frágeis, muito disfuncionais, né? As pessoas sofrem muito com isso. Então, essa memória do conforto, né, de sociedades que funcionam melhor, das funcionalidades, ele é sempre difícil, né? Esse também é um motivo do esquecimento, né? O esquecimento tem também um pouco essa função de permitir que a gente faça o download das experiências daqui, sem ficar muito remoendo encarnações passadas, né? Vivências passadas. Principalmente essas que nos trazem afetos muito caros, né, ao espírito. Quando a porta do elevador se abriu e ele viu o estranho planeta, Fio exclamou novamente: "É o lar, é meu lar." Dessa vez, as 3 torres representam 3 níveis distintos de realização dos povos desse planeta. Houve uma transição do físico para o espiritual. A população toda não precisava mais ficar encarnada e migrou em massa para as outras dimensões. A migração foi do físico para o etéreo ou espiritual. A população permaneceu num planeta físico. Entretanto, não precisava mais estar numa forma física. Esse é o significado da primeira torre. A segunda torre é um nível de conquista no plano espiritual, uma transição do nível energético inferior para o superior. Isso não é algo que fica aparente para entidades físicas. A terceira torre é uma realização conseguida nesse momento do tempo. É apenas outra transição. Aconteceu alguma coisa que motivasse isso, algo que os levasse para essa transição? Não houve tanto uma motivação, mas uma realização. A evolução foi um subproduto da transição, um efeito. Eles não sentiram mais necessidade de um corpo físico ou de limites, digamos, e descartaram os corpos físicos, tornando-se energia pura? Exatamente. Podem me dizer que tipo de energia você era? Há muitos tipos diferentes de energia. Um discurso sobre os detalhes das diferenças ou peculiaridades não teria sentido. Ouvi muita gente falar em seres de luz, energéticos de luz. Seriam similares? Os seres de luz são seres de energia que precisam se apresentar de maneira a aparecer para um mortal. Em outras palavras, apresentar-se de modo a poder ser detectado pelos sentidos do mortal. Essa é uma manifestação de sua aparência exterior. A energia é do universo. Há tantos tipos de energia quanto raças de pessoas ou grãos de areia. Muitas energias diferentes podem ser seres de luz. Isso é apenas um aspecto da percepção pelo ponto de vista físico do mortal. E por isso uma energia pode aparecer como luz. Um ser também poderia ser de tato ou de audição. Um ser poderia ser de neve. E sabe-se lá que há alguns deles.
A luz é apenas um dos 5 sentidos disponíveis que permitem ao humano saber que ele está na presença de um ser de energia. Eles também poderiam ser detectados pelo nosso suposto sexto sentido? Com certeza, há muitos níveis à disposição dos humanos que simplesmente não os conhecem. Os seres de luz estão apenas usando uma manifestação que é comum, conveniente e familiar para os humanos. Com o tempo, o humano vai atingir um estágio assim, mas isso não será imediato. Será necessária uma ascensão ou aclimatação para que se dispa de costumes e familiaridades mortais. Se você era tão feliz lá, por que sentiu necessidade de sair daquele planeta? O sentimento não foi a necessidade, não houve necessidade, e sim um desejo de ajudar. Foi simplesmente uma escolha, livre e voluntária. Esta era uma missão que muitos teriam realizado a fim de ajudar. O propósito é o mesmo de todos que foram atraídos para cá: levantar, esclarecer, ajudar de toda maneira e a qualquer hora. Poderíamos usar parábolas nesse caso. Quando um filho ou uma filha sai de casa para estudar na faculdade, é triste, pois o lar tem um grande vínculo emocional. Mas também é benéfico sair, apesar desses vínculos tão fortes. Logo, seria a analogia de sair de casa para ir para a faculdade. É uma experiência de aprendizado. Disseram aos espíritos de seu planeta para virem à Terra, viver em corpos físicos aqui e ajudar o planeta? Disseram não seria preciso, foi algo totalmente voluntário, por todos os transmigrados. Não existe uma só pessoa das estrelas nesse planeta que não tenha querido estar aqui. Essa afirmação é muito importante, tanto no contexto kardecista propriamente dito, da codificação, quanto em linhas esotéricas e espiritistas mais avançadas, como é aquela em que estamos trabalhando. Por quê? Ela explica desde deficiências, né? Não é imposta uma deficiência, ao contrário do que as pessoas pensam, geralmente apegadas à questão do karma. A pessoa escolhe ter as restrições de sentido, sempre no intuito de desenvolver um outro sentido, uma outra proposição de vida, também para ajudar uma outra pessoa que esteja junto, atender a um propósito de evolução familiar, né? Então, essas dificuldades, desde uma deficiência física, cognitiva também, as chamadas, os transtornos, né, mentais, as psicoses, aqueles que não são devido a uma causa e efeito imediata, de, por exemplo, um suicídio, né? Um suicídio, o kardecismo vai explicar como é prejudicial para o próprio perispírito, que ficará deformado por um tempo do lado de lá. E o espírito fatalmente vai acabar nascendo com uma deformidade. Mas é possível que espíritos escolham determinadas deficiências, determinados déficits, vamos colocar assim, né, cognitivos e físicos, e dificuldades também no campo financeiro, amoroso, para aprender determinados valores, desenvolver-se enquanto pessoa, né? Há pessoas que são muito dependentes de outros, então vai escolher um caminho mais solitário para que possa se desenvolver enquanto unidade, né? Para que possa desenvolver um sentido de independência. Ao contrário, aqueles muito isolados, que sentem uma necessidade de reequilibrar-se dentro das coletividades, né, da harmonização coletiva, acabam escolhendo papéis onde vai ser necessário uma interação maior, onde ele vai ter que desenvolver a empatia, onde ele vai ter que desenvolver a tolerância, o perdão, que são efeitos da própria relação com outros seres, né? Pois bem, se as pessoas das estrelas estão vindo em números crescentes nessa época e habitando corpos humanos, para onde estão indo os espíritos nativos da Terra? Há assimilação de informações no lado espiritual, algo semelhante a um padrão de espera para as entidades. Agora é hora de deixar as pessoas das estrelas entrarem no palco físico, assim elevam a consciência no nível físico, enquanto aqueles no nível espiritual avaliam e aumentam sua percepção desse lado. Assim, podemos dizer que os nativos, ou o time da casa, no que diz respeito aos veículos individuais que usam, estão no banco de reservas, enquanto os visitantes estão jogando. Eu sempre tive sonhos lúcidos, que são estados de pré-projeção, né? Difere um pouquinho da projeção astral, porque a projeção astral é um estado muito lúcido. Seria o estado mais lúcido possível para o ser humano encarnado aqui. O sonho lúcido, ele difere do sonho convencional, porque há autoconsciência de que se está no mundo lúdico, né? Que se está dormindo. E existe um certo controle. O controle até é absoluto, assim. Você não... É diferente de viver um sonho convencional, onde você não tem controle. Você é protagonista desse lugar onde você está.
Então você pode ir para lugares, estudar. E uma vez eu estava numa espécie de um ambiente educacional e eu dei uma espiada assim pelo que se poderia chamar de sala e os alunos estavam aprendendo através de som. Não havia exatamente um professor no tablado, mas um técnico que cuidava de um aparelho que era parecido ou se assemelhava, por falta de outras palavras, a um gramofone, e um som grave, eu me lembro que era bem grave, ele era emitido e os alunos aprendiam através daquele som. Pode ter sido uma codificação do meu cérebro através daquilo que era possível para um ser humano, né, a partir das suas referências, compreender. Mas a questão que importa é que o método de ensino é diverso do nosso aqui. Ele se dá através de um fluxo de energia, através da transmissão de informações pela energia, por determinados métodos, e esses métodos são muitos, né? Então é um aspecto interessante assim, que eu gostaria de pontuar aqui. Eu me lembro também que as cercanias desse plano era uma espécie de um conglomerado universitário, um conglomerado de estudos. Era um tanto perigoso o deslocamento, então se usavam grandes veículos assim para se deslocar entre as cidades. Eu não sei se foi eu imagino que tenha sido na própria quarta dimensão. Não foi um planeta físico como o nosso, mas era um planeta, digamos assim, que era um pouco inóspito na sua biota natural, vamos colocar assim, né? E esses seres, então, eles se aglomeravam em núcleos de cidade delas, bem defendidas, assim, provavelmente por causa de animais selvagens. Hoje a Terra tem um pneu furado e está havendo um esforço galáctico para trocar esse pneu. Em breve a Terra vai seguir seu caminho, bem como todos os seus ajudantes. Esses conceitos podem parecer muito avançados, as paráfrases ou analogias são ferramentas úteis e posso usá-las para melhor compreensão desses conceitos. Assim, se você quiser que eu as use, basta pedir. Seria muito útil, pois algumas dessas coisas estão acima da minha compreensão. Você diz que existe um esforço galáctico para ajudar a Terra neste momento. Isso significa que há outros planetas e povos envolvidos nisso? Certamente, nosso planeta não é o único envolvido. Este é um esforço galáctico. Os vizinhos da Terra estão vindo ajudá-la. Com efeito, são muitos os amigos da Terra. Aquilo que está acontecendo aqui é de conhecimento comum entre os vizinhos da Terra. É totalmente voluntário o que fazemos. Há uma comunicação entre os planetas a respeito daquilo que está acontecendo em diferentes partes da galáxia. E essa experiência está nessa comunicação. Muitos estudiosos, né, esotéricos, espiritistas, colocam, né, que esse momento de transição é um momento que gera um certo influxo, de fato, das raças de uma galáxia para um determinado planeta que está experimentando essa transição, que é sempre desgastante, sempre difícil em alguns aspectos, né, e a ajuda é sempre bem-vinda. Então, fica o recado, né, para aqueles seres humanos que se sentem, às vezes, com os acontecimentos mais materiais, de injustiças, principalmente aquilo que é publicizado, né, aqui no Brasil, né, com especial destaque, né, de espíritos muito atrasados realmente na sua percepção, né, de mundo, exercendo cargos de poder de modo irresponsável, de modo bélico, eu diria quase, né, praticamente, prejudicando muita gente, né. A gente tem que ter essa visão mais ampla, essa percepção mais ampla de que naquilo que interessa o planeta está sendo ajudado. Pode me explicar o que você quer dizer? É semelhante ao rádio de ondas curtas, caso queira usar essa analogia, no qual você pode sintonizar outros países e ouvir notícias sobre o que está acontecendo neles. Essa comunicação usa alguma máquina, como um rádio? Há máquinas que fazem isso, entretanto, no nível espiritual basta estar em sintonia. A Terra não está nesse circuito, está? A Terra está. Contudo, não há máquinas no nível terrestre para fazer a sintonia. É possível construir essas máquinas. Há muitas pessoas aqui que podem receber o conhecimento por canalização. Mas agora não é hora para canalizar isso. É a mesma máquina de que você falou antes, que usa raios gama no lugar de ondas de rádio? Sim. Os raios gama ou raios cósmicos são o meio dessas transmissões. São, entre aspas, as ondas de rádio. Você me disse antes que nossos cientistas estavam olhando na direção errada na tentativa de capturar comunicações. A direção estaria correta, mas eles estão procurando no nível errado. Estão procurando no extremo inferior do espectro no qual precisam estar. O veículo, fio,
Também gostaria de lembrar nesse momento algo que, ao ver as 3 torres, pode ser uma informação interessante. Seu planeta tem uma torre idêntica ao desenho dessas 3, que é o obelisco do monumento a Washington. O monumento a Washington funciona assim como as torres, como um transmissor. Foi esse o propósito de não se construir em Washington DC nenhum edifício mais alto do que o obelisco. Assim, o obelisco pode ser visto e, graças ao contato visual, mantém comunicação com os indivíduos de Washington, a capital norte-americana. Então, uma questão analógica aqui, né? O método de comunicação funciona assim. O obelisco está na visão consciente ou subconsciente, como na visão periférica, e cria-se uma conexão. As energias da pessoa são, hesitamos em usar a terminologia transmitidas ou recebidas por esse monumento. É possível dizer que essa torre está em comunicação com as energias da pessoa. Ela repassa essas energias para fora a partir de sua extremidade. E assim, aqueles que estão sintonizando com a torre também sabem como está a situação no país. Assim como a mente ou o cérebro estão cientes das outras partes do corpo. Logo, a capital é o cérebro do país e está constantemente avaliando sua condição. Esta avaliação é enviada e, com isso, é possível avaliar a situação desse país à distância. Quem está captando essas vibrações, seja lá o que forem? Seus irmãos no universo estão lendo essas mensagens. Esse é o transmissor universal desse planeta, ou um deles, para ser preciso. É que as pirâmides têm outra natureza, mas são a mesma coisa, transmissoras. É significativo o fato desses transmissores, um monumento e as pirâmides serem feitas de pedra? Correto, as pedras são... Temos dificuldade para encontrar a terminologia apropriada, mas são adequadas para canalizar energias nativas do planeta. Não seriam adequadas para energias que não são nativas desse planeta, por exemplo.